de começar a aula. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Sistemas Digitais. Na aula de hoje, essa aqui é a nossa última aula do Experimento 4, né? A gente vai usar o conhecimento da aula passada para construir um circuito mais complexo. Então, a ideia de hoje é a gente construir um dos elementos fundamentais do processador, que é o bloco que armazena, né, informações de maneira temporária. É o banco de registradores. O banco de registradores é um elemento que a gente consegue escrever nele e ler valores desse registrador, para a gente poder fazer operações em cima desses valores. Então, cada registrador, a gente diz que é uma variável temporária, né? Como se você tivesse um número finito de variáveis ali para o processador, e ele pode operar em cima desses registradores. A gente vai começar a aula vendo que um registrador nada mais é do que uma organização muito simples de flip-flops. A gente viu na aula passada que o flip-flop e o latch, né, são os elementos fundamentais de memória. E para a aula de hoje eu quero então usar esses elementos para agrupá-los em conjuntos lógicos um pouco maiores, de tal forma que cada flip-flop então vai ter uma significância, um peso, né? Ele vai representar uma significância dentro de uma palavra binária. E aí a minha proposta aqui, eu vou abrir o roteiro para a gente dar uma olhadinha, mas a proposta aqui é fazer um banco de registradores com 16 registradores, cada registrador de 16 bits. Tá? E, na verdade, a gente vai escrever ele de maneira genérica, né, para que a gente consiga dar ao usuário, né, dar à pessoa que vai usar o nosso módulo, que muito provavelmente vai ser a gente mesmo, a capacidade de reconfigurá-los se a gente precisar, né, botar mais registradores, colocar tamanho maior, tamanho menor. A gente vai conseguir fazer isso. Então, para começar a aula, eu queria recapitular o que a gente fez na aula passada. Então, na aula passada, a gente viu o funcionamento do latch. Então, a gente simulou no Logicinho o latch D e o flip-flop de tipo D. A gente viu que a diferença entre eles era basicamente o momento que era permitido o registro da informação dentro dele. Então, enquanto o latch enquanto o enable for 1, a gente pode escrever nele, é como se fosse uma porteira aberta, e enquanto a porteira está aberta, você pode modificar os dados ali dentro. O flip-flop não. O flip-flop ele tem um momento muito específico no tempo, né, que é o flanco de subida do sinal de entrada, que a gente chama de clock. Esse gatilho, né, esse evento externo, ele é muito fino, né, ele não dura nada de tempo, é a transição do 0 para o 1, que permite com que a gente guarde a informação de maneira muito mais pontual. Os dois circuitos, a gente viu que os dois circuitos são baseados na metaestabilidade que é gerada, que acontece quando você tem um circuito com loop, né, com feedback, que você conecta a saída na entrada. Então a gente estudou essa metaestabilidade usando portas inversoras, portas NANDs, portas NORs, e basicamente a gente percebeu que dá para fazer essa metaestabilidade com qualquer porta lógica. A gente viu lá nos vídeos de Verilog que dá para fazer até com multiplexador, né? Tá bem tranquilo. O flip-flop, ele é um circuito maior do que o latch, na verdade são dois latches em série, mas ele permite então minimizar o instante de tempo que a gente vai salvar o dado nesse objeto de memória. E aí a gente terminou a nossa aula passada fazendo a descrição do modelo Verilog, tanto do latch quanto do flip-flop. E a gente viu que a diferença fundamental entre os dois estava simplesmente no fato de usar um flanco de subida do sinal de entrada como um filtro, né? um evento dentro da lista de sensibilidade de um bloco always. Então a gente tinha lá um processo em Verilog, no latch a gente deixava o enable como um sinal dentro dessa lista de sensibilidade, e no flip-flop a gente então filtrou apenas o flanco de subida com aquela palavra-chave chamada pos-edge, né? O edge positivo, o flanco positivo, flanco de subida em português, do meu clock de entrada. Hoje, então, a gente vai começar fazendo um registrador. Então, a gente vai começar a entender o conceito de o que é um registro, né? Um registrador. E aí a gente vai juntar 16 registradores para formar um banco de registradores.
E esse banco de registradores vai ter várias entradas, né? Além do clock, reset, enable, eu vou botar um sinal de read and write para me indicar quando que eu quero ler, quando eu quero escrever. E aqui a minha anotação que eu uso, ó, onde tem a barrinha, significa que ele é ativo quando é 0. Onde não tem a barrinha, ele é ativo quando é 1. Então, o sinal de read and write, quando for 0, é porque eu quero escrever, eu quero write. E quando ele for 1, é porque eu quero fazer a leitura, eu quero fazer um read, né? Eu vou ter dois sinais de select, para selecionar as duas saídas op1 e op2, e vou ter uma entrada de dados, chamada data, que eu consigo escrever dentro do registro apontado pelo select1. Então, essa é a descrição que está aqui, eu vou fazer a leitura com vocês. O banco de registradores guarda até 16 valores de 16 bits, que vamos usar como variáveis temporárias para os nossos programas. Podemos escrever uma palavra data no banco de registradores na posição indicada por select1, quando enable for igual a 1 e o read and write for igual a 0. Novamente, ó, o 0 indica o W, né, o write. Podemos ler dois valores simultaneamente através de op1 e op2 quando escolhemos os valores em select1 e select2 e fazemos enable igual a 1 e read and write igual a 1. Novamente aqui, ó, o 1 significa o que não tem a barrinha, né, o read. Todas as operações acontecem em flancos de subida do clock, ou seja, essa informação me indica que eu vou usar dentro desses registradores flip-flops e não vou usar latches. Para deixar esse conceito ainda mais claro, fiz um desenhozinho aqui, vamos ver se ajuda um pouquinho. Então, o que a gente quer de fato fazer hoje é um banco de registradores, né, como este indicado aqui na figura, e que vai ter as entradas lógicas. Aqui eu botei as entradas lógicas em laranjinha, tá? E as entradas que carregam dados em verde. Então, onde tem uma quebra, assim, um cortado, significa que é um barramento multibit. Então, aqui não é só um fio, mas são vários fios. Aqui também são vários fios, do mesmo tamanho do registrador. Então, as entradas lógicas de um fio são o clock, o reset, o enable, o read and write. As entradas de seleção, select1 e select2, e a entrada de dados, data. Na saída tem o op1 e o op2. A primeira coisa que a gente vai perceber é que cada registrador desse aqui é de fato um conjunto de flip-flops. Se um registro, aí eu vou ter um registro aqui de R0 até R15. Tá? Esses diferentes registradores, né, são 16 ao total, de 0 a 15. E esses registradores, eles possuem dentro deles 16 bits. Então, eu posso armazenar dentro deles até 16 bits de informação. Se eu posso armazenar até 16 bits, então eu preciso de 16 flip-flops dentro deles. Então, a verdade é que cada registro vai ser formado por 16 flip-flops, ordenados pela sua significância. E aqui, a conexão deles ela é inexistente, né? Não existe uma conexão entre esses flip-flops. É diferente lá do somador, né? O somador, por exemplo, você tinha soma de A e B, e o carry de um somador de um bit propagava, né? Ele andava, né? Com os bits de maior significância, através do carry out. Ih, meu fone vai acabar a bateria. Deixa eu trocar de fone. Alguém fala aí alguma coisa para saber se eu estou escutando? Consegue escutar? Beleza, obrigado. Boa. Então são 16 flip-flops aqui. Então eles não estão conectados em cascata, como era o caso dos somadores, né, onde eu tinha o carry de saída conectado no carry de entrada do próximo. Aqui são simplesmente 16 flip-flops em paralelo, e eu vou escrever nos 16 simultaneamente, para escrever a minha palavra de 16 bits. Então, como exemplo, né, eu posso escrever a palavra 1010, 0011, 100 e 0101. Para salvar essa palavra de 16 bits dentro de um registro, eu preciso então de 16 flip-flops ao total. Agora, a conexão entre eles, ela fica meio evidente, né, através de multiplexadores. Então, o op1 e o op2 nada mais são do que saídas selecionáveis de todas essas entradas. E aí, basta eu botar um multiplexador aqui na saída para escolher qual registrador, né, qual unidade de memória eu quero escolher na saída. Então, o que eu vou fazer na saída é basicamente colocar um multiplexador de
16 entradas para 1, né? Então também no OP2, cujo os bits de seleção são os bits de select 1 para o OP1 e os bits de select 2 para o OP2. Agora na entrada, né, eu posso escrever nesses registros através da entrada data. E a entrada data, ela entra num demux, que redireciona o data para um dos registradores possíveis. E esse registrador, então, vai ser escolhido através do select 1. Eu fiz isso para reaproveitar o select 1, tá? Eu poderia ter um select de entrada, um select de saída, mas eu preferi usar somente 2 selects ao invés de 3, para reaproveitar um deles. Isso impede que eu tenha leituras escritas em momentos simultâneos, ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer leitura no momento e escrita num outro momento. E isso está bem evidenciado, né, pelo bit de read and write. É um bit apenas que tem os dois significados. Então eu não posso fazer nem a leitura enquanto eu estou escrevendo, nem escrever enquanto eu estou lendo, né, já que é só um bit aqui para representar essa operação. Agora, os bits de clock, reset e enable, eles estão roteados aqui dentro e vão ser conectados em todos os flip-flops, né? Por isso que eu omiti, já que tem seria muito fio passando para lá e para cá. O clock é uma entrada especial que a gente denota, uma entrada que é sensível a flanco, né? A gente denota por esse triângulozinho aqui. E esse é o bloco, então, que a gente vai desenvolver. Agora, esse bloco, vocês já viram essa ferramenta aqui, transformar? Que legal! Ele faz uma animação em cima do que você desenhou. Então, de onde você vem para onde você vai, ele já faz a animação. Enfim, esse banco de registradores a gente vai usar para realizar certas operações, né? Então, aqui, na verdade, isso aqui é um grande conjunto de variáveis que eu posso usar para realizar operações. O nosso processador quer realizar operações entre esses registros. E aí, por exemplo, se eu quero, por exemplo, somar R1 mais R2 e colocar o resultado em R3, eu vou ter que ter, né, alguma forma de selecionar os operadores de saída. Então, select 1 e select 2 eu vou selecionar como valor 1 e 2, que são os registros de saída, né? Eu vou ter que expor eles para fora, para algum outro elemento realizar essa operação. E esse algum outro elemento é a unidade lógica aritmética, a ULA, que é o coração do processador, é onde as coisas efetivamente acontecem. A ULA, ela gera um resultado intermediário que vai voltar para o banco de registradores na entrada data. E através do select 1, então, num segundo estágio, né, então eu vou botar select 1 e select 2, esperar um certo tempo para a ULA processar essa informação, e depois vou pegar esse resultado e vou salvar de volta, colocando select 1 no valor 3, para salvar o resultado no R3. Essa escolha da instrução vai ser feita através de uma entrada chamada instrução, e aí eu posso, né, por exemplo, realizar soma, subtração, operação de e, ou, etc. Tudo aqui dentro dessa unidade lógica aritmética. Quanto mais instruções você fornecer, mais denso vai ser o código do usuário, né? Se eu for escrever um software para esse processador, eu posso pensar no seguinte compromisso: quanto mais instruções você fornecer para o usuário, menos instruções eu vou precisar escrever. O código vai ser mais denso, então a parte de software eu vou precisar de menos memória para fazer os meus programas, mas em compensação, o hardware aumenta muito de tamanho, porque se você fornecer para o usuário muitas operações, soma, subtração, multiplicação, divisão, etc., operações matriciais, vetores, cálculo vetorial, etc., aí essa unidade começa a ficar muito grande, porque cada uma dessas operações ela é especializada, como a gente viu, né? O somador muito diferente do multiplicador, etc. Agora, se eu fornecer poucas instruções, o meu processador fica baratinho, porque eu vou ter menos operações ali dentro. Quanto menor a área, quanto menos circuito tem, mais barato ele fica. E dessa forma eu consigo então vender mais, talvez, para mais usuários. Em compensação, o usuário que for usar o meu processador, né, ele vai ter a necessidade de escrever softwares um pouquinho mais longos. Por exemplo, uma multiplicação, se eu não tiver a operação de multiplicação, eu posso realizar uma multiplicação,
através de somas sucessivas, né? Por exemplo, o que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 eu vou somar 4 3 vezes, ou vou somar 3 4 vezes, né? Então, eu fico lá acumulando, eu consigo fazer isso através de somas sucessivas. Ou soma de deslocamento, que é um pouco mais inteligente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Existe um conjunto mínimo de instruções aqui que permite que a gente faça um processador muito simples e deixe a cargo do usuário, né, o software, emular as outras instruções, as outras operações matemáticas, outras instruções mais complexas. Então, através de camadas de softwares em cima de camadas de software, a gente consegue fazer códigos bastante complexos, como, por exemplo, o Windows, né, que mostra janelas e tudo dessa forma. Esses processadores com poucas instruções são chamados de RISC. Um processador RISC, que significa uma unidade computacional a instruções reduzidas. Então, RISC significa Reduced Instruction Set Computer. É um computador com um conjunto de instruções reduzidos. E em contraponto, eu tenho o CISC, que é um Complex Instruction Set Computer. Então, com um conjunto de instrução complexo, ou seja, grande. É o caso, por exemplo, do Intel, o i7, i5, i3, tudo, etc. Os processadores da Intel são todos computadores tipo CISC. Agora, alguns ARMs, por exemplo, são os processadores que estão nos smartphones, são processadores de tipo RISC. E uma das grandes vantagens de ter pouco hardware é você conseguir gerenciar com muita facilidade, uma certa facilidade, o consumo de energia. Então, isso torna, né, os processadores RISC extremamente interessantes para aplicações que usam bateria, como smartphones, notebooks, etc. Beleza. Tendo falado um pouquinho disso, vamos então mergulhar no nosso experimento. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Querem falar um pouquinho? Querem verificar um pouquinho, tirar alguma dúvida? O Vinícius está falando que não está conseguindo entrar na aula. Mais alguém está experimentando algum tipo de problema? Se vocês tiverem contribuições a fazer, alguma coisa que vocês queiram comentar também sobre processadores que vocês gostam, não sei se tem entusiastas aí de computadores, eu gosto muito, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar toda a minha tela, vai ficar um pouco pequeno, mas vou mostrar tudo aqui. O meu processador é um processador aqui, versão aniversário da Intel 8086K. É da geração antiga, né, da oitava geração, mas foi um processador que marcou 50 anos de arquitetura x86 da Intel. Por isso que ele tem esse nome 8086. Muito parecido com 486, 386, né, etc. E aí 80 iterações depois veio o 8086. Era mais ou menos essa ideia. E esse é um processador bem especial porque ele é, na verdade, o 8700K, só que são os chips específicos selecionados que eles conseguem chegar em 5 GHz. Então, esse é um processador que eu consigo dar overclock nele com uma certa facilidade, porque ele é um chip que foi produzido dentro da fornada de chips do i7, eles pegaram os melhores chips ali dentro, 86K. Então, por exemplo, se eu botar eles para rodar em 5.1 GB, isso aqui é a oitava geração, hein, gente? 5.1 GB, porque os processadores mais modernos, eles chegam a 5.2, 5.3, mas isso aqui é da oitava geração, isso aqui eu estou falando 4 anos atrás. Olha só que bacaninha. Se eu sair da aula é porque meu computador deu pau, tá? Mas, a princípio, se eu rodar um bench aqui, você pode ver que o processador está lá 5.1 GB e está estável, o sistema estável. Estou transmitindo aqui o vídeo para vocês. Então, é uma característica bem bacana desse tipo de processador.
consumindo seus 127 watts, né, de energia, de potência. Então, ele tem um pico de energia bem alto quando está em overclock, mas é um processador que entrega bastante. Quando você compara ele, inclusive, com o seu irmão, né, o 8700K, 8700K, ele entrega um pouquinho a mais, 5% a mais de capacidade. É bacaninha, é mais para brincar mesmo. Isso aqui, quem gosta de overclock dá valor. Isso aqui, como eu estou rodando um software, né, eu estou com o Teams aberto, e provavelmente esse benchmark foi abaixo do esperado. Ele geralmente dá um pouquinho mais, tá? Entre 10% a 20%. Mas é isso. Então, apesar de ser um processador de instruções complexas, ele consegue chegar a velocidades bem elevadas. Então, vamos lá, vamos à nossa aula. Chega de blá, blá, blá. Vou botar aqui para a gente fazer o banco de registradores. Então, vou compartilhar com vocês. Active HDL. E está aqui. Então, deixa eu só limpar, porque eu fiz essas coisas na aula passada. Simulation, né? Como é que era mesmo? Workspace, delete simulation data. Beleza. Então, vamos começar fazendo um registrador. E aí, olha só, na aula passada a gente viu como é que faz um flip-flop. E o flip-flop, eu não vou nem mostrar o LED, vou direto para o flip-flop, que é o que a gente fez na aula passada. Flip-flop de tipo D. Então, foi isso que a gente trabalhou na aula passada. A gente fez um circuito chamado FFD, com entradas de tipo wire, né, que carregam valores lógicos 0, 1, Z e X, clock, o reset, o enable e o valor D. Então, clock que marca o momento da escrita, e reset para levar o valor para 0, enable para habilitar o uso dele, né, e o D para guardar, para fazer a entrada de dados. E a saída Q, que é o valor lógico que a gente vai armazenar. Então, a saída Q, eu estabeleci ela como uma variável, porque a gente vai escrever nela dentro de um bloco always. E aí, o que diferencia esse flip-flop de um let é o fato de, na lista de sensibilidade, né, só para não confundir, na lista de sensibilidade eu tenho o reset, que é um sinal assíncrono, né, um sinal normal. Então, quando ele muda de 0 para 1 ou de 1 para 0, esse bloco vai ativar. Mas o clock, eu estou filtrando apenas o flanco positivo. E quando eu mudo só para o flanco positivo, é um indicativo para o interpretador de Verilog que isto aqui é um flip-flop. Tudo que está aqui, tudo que eu for escrever aqui dentro, ele tem que usar um flip-flop. Então, se o reset for 1, o flip-flop vai para 0. Se o reset for 0 e o enable estiver ativado, o flip-flop vai para D. Só que ele só vai para D no flanco de subida do clock. Então, é isso que diferencia, né? Agora, se eu quiser fazer um registrador, o registrador é muito parecido, é a mesma coisa. Só que a única coisa diferente que tem aqui é a quantidade de flip-flops que eu vou colocar aqui dentro. Então, a única mudança que eu vou fazer para esse código é falar que o registrador tem N bits. Então, no caso de 16 bits, eu vou de 15 até 0. Vou falar que minha saída tem 16 bits dessa forma. E eu também tenho que falar que a minha entrada, né, também tem 16 bits. Pronto. Então você vê que o registrador é igual ao flip-flop. A única coisa que a gente está mudando, na verdade, é colocando vários flip-flops em paralelo, fazendo esse barramento de entrada e o barramento de saída aqui. Quando eu falo barramento é porque é um fio, né, um sinal, que tem múltiplos bits dentro dele. Então ele também, como o outro, todos os bits vão para 0 no reset e todos os bits são modificados quando enable igual a 1. Então aqui só acontece no flanco de subida do clock.
Então, maravilha, eu nem vou me preocupar muito em modelar o registrador, sabendo que ele funciona dessa forma. Mas eu queria mostrar para vocês uma forma de deixar essa declaração mais genérica. Eu vou usar aqui uma declaração de parâmetros. E aí, quando a gente usa parâmetros, né, a gente sempre começa com cerquilha, parênteses, igual a gente faz as entradas, né? Eu vou botar cerquilha, parênteses e posso criar parâmetros. Eu posso criar um parâmetro, então, por exemplo, o tamanho N ou mais comum de ver é o W, né, a largura, width, do meu registrador, né? Então, vou botar aqui W, e o padrão, o valor padrão dessa largura é 16. Quando eu tenho essa notação, quando começa a ficar meio complexo, eu gosto de usar a notação da seguinte forma: eu dou um Enter aqui para usar os parâmetros como se fossem uma mudança de escopo, sabe? Pode parecer complexo, mas quando tem muitos parâmetros, isso aqui fica mais interessante de ler. Então, o registrador tem um parâmetro W de 16, que indica que é um registro de 16 bits, e eu vou usar esse parâmetro para deixar a minha declaração mais, como o próprio nome indica, parametrável, né? Então, em vez de 15, eu vou voltar a W-1, e aí esta declaração de registrador agora passa a ser uma declaração que funciona para qualquer tamanho de registro, 16, 8 bits, 32, tanto faz, é o mesmo módulo. E aí, se eu quiser fazer um teste, regtb, eu vou instanciar o registrador e botar com cerquilha o tamanho dele. Se eu quiser, por exemplo, um registrador de 16 bits, eu faço assim. Se eu quiser um de 8 bits, eu faço assim. Então, vou chamar de UT, e aí eu boto as entradas aqui, né? Clock, set, enable, D e Q. Só para mostrar para vocês como é que instancia um objeto, né, um módulo com entradas parametráveis. Então, note que o cerquilha, parênteses, não vem logo antes das entradas, como seria o intuitivo, né? O intuitivo seria fazer assim, já que na declaração dele eu botei os parâmetros e em seguida botei as entradas. Mas, na verdade, o System Verilog, ele espera que você declare os parâmetros de reconfiguração antes do nome da instância. Então, é registrador, cerquilha é 8, para um de 8 bits. Se eu quiser um de 32, só mudar para um de 32 aqui. Então, fica bem interessante essa declaração. Só que, claro, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer, de fato, é um banco de registradores. O banco de registrador eu vou chamar de regbank. Vai ter o parâmetro W, que é a largura, né, do registrador, o tamanho, a quantidade de bits que vai ter dentro do registrador. E eu vou ter também o número de registradores que eu quero. Quero 16 registradores, o N vai ser 16. E aí, novamente, né, o banco de registradores, agora seguindo a especificação lá do roteiro, tem o clock, set, o enable, e aí vem o read e o não write. Então, eu vou botar, em vez de RW, eu vou botar, para indicar que o write é 0, vou botar N write, para falar que é não write, tá? O write negado. Então, esses todos são entradas de 1 bit, e aí eu ainda tenho o select e o data, né? Então, eu tenho agora duas entradas, inputs, tipo wire logic, que vai ser o select 1 e o select 2. O select 2 são entradas também multibit. E aí eu pergunto para vocês, quantos bits vai representar 16 combinações, né? 16 registros de entrada? Então eu vou representar os números de 0 até 15. Postem aí no chat quantos bits eu preciso. Então, para representar números de 0 a 15. 15 sendo o máximo, o Daniel já mandou 4. Kleber falou 7. Quem dá mais? Ops, 4. Tá certo. Exatamente, 4, né? A gente já convergiu. Exatamente, é 4. Eu posso, então, de maneira bem inocente, aqui criar um parâmetro, falar S é o tamanho do select, o tamanho 4, e colocar aqui, ó, vou ter, então, S-1, select 1 e select 2. Até 0, né? Desculpa. Só que o S, ele pode ser pré-calculado pelo valor de W.
né? Já que W é a largura, eu tenho que ser capaz de detectar a quantidade de bits de um número. Então, se a pessoa vier e mudar aqui para 32 na instância dela e esquecer de mudar o select para 4, eu ainda assim só vou conseguir selecionar 16 registradores. Opa, estou mudando no lugar errado, né? Se ele mudar aqui para 32, ele só vai ser capaz de selecionar de 0 a 15. Né? Só vai selecionar 16 registradores. Então, para deixar isso aqui talvez mais fácil, mais automático, né, vamos dizer assim, o ideal seria usar uma função tipo log2 do n. Né? Isso aqui existe em System Verilog. Em System Verilog você pode usar a função, aí começa com um cerquilho, né? Igual a gente tem lá o monitor, o time, e a função chama-se clog2. Clog, porque é o log2, um algoritmo que vem lá do C, tá? Então você pega e tira o log2 desse número aqui. Então, 2 elevado a quanto dá 16? 2 elevado a 4. Então, o resultado disso aqui seria 4. Então, ó, mandei compilar aqui e deu certinho. Ele não acusou nenhum erro de sintaxe. Então, acho essa formatação interessante. Beleza. Sabendo disso, então vamos agora criar o nosso registrador, nosso banco de registradores. E aqui entra mais um conceito interessante, um conceito novo, que é o seguinte. Eu sei declarar até hoje um fio que tem vários bits, né? Por exemplo, se eu falar aqui que eu tenho um valor, eu quero uma variável intermediária que carrega valores lógicos, que vai ter 16 bits, então de W menos 1 até 0, que chama regs. Tá? Será que eu preciso criar o reg 0, o reg 1, etc.? Não precisa. Log, você pode criar arrays de objetos. Por exemplo, arrays ou vetores de objetos multibit. Então, um objeto de 16 bits, eu posso criar vários deles, criando agora também mais um colchete depois. Então, se eu tenho n valores, né, então vai de n-1 até 0 registradores. Então, isso aqui faz o seguinte, eu crio um banco de registradores com n registradores de tamanho W bits. Maravilha, o banco de registradores está criado. Né? Nunca foi tão simples fazer isso numa linguagem de modelagem de hardware. O segredo aqui é a gente fazer a lógica de acesso a esses registradores. E meio que seguindo a descrição que eu coloquei lá no roteiro. Então eu vou meio que esboçar aqui, vou dar meia hora para vocês fazerem. Tá? Eu vou só esboçar aqui. A gente vai ter que ter um bloco always, tá? É um bloco always de flip-flop, então eu vou ter um always at reset, eu quero fazer o reset a 5, né? Então deixo o reset fora, pós-add do clock, begin. E aí a ideia aqui é fazer igual a gente fez lá para o flip-flop, se o reset for igual a 1, então todos os regs igual a 0, recebem 0. Como é que eu vou fazer isso? Só existe uma forma de fazer isso que eu conheço, tá? Não consigo fazer se eu fizer assim, regs igual a 0, eu acho que ele não aceita. Tá faltando um int. Ele não aceita, porque ele está falando assim, ó, não estou conseguindo fazer a atribuição de um vetor de words com um decimal, né? Então ele não está aceitando essa atribuição. Então não tem jeito, você vai ter que fazer o reg 0 igual a 0, vai ter que fazer o reg 1 igual a 0, vai ter que fazer o reg 2 igual a 0 e tudo. Então, se o número de registradores ele é variável, né, um dos inputs de entrada, é um dos parâmetros de entrada desse circuito, a gente tem que colocar algum gerador de código aqui, um gerador de atribuições 0. E esse gerador chama-se como que ele chama? Chama-se um loop for. For de, vamos falar, i igual a 0 até 15. Até, na verdade, n menos 1. Né? Ou melhor, 0
enquanto i menor que n faz o i mais mais. Então, eu quero esse for aqui para fazer, na verdade, dentro dele, o reg i receber 0. Então, todos os registradores receberem 0. Eu estou pré-completando aqui para vocês fazerem. E agora, olha só, isso aqui é um if de várias linhas. O if, se você não botar nada, ele é um if de uma linha só, tá? Você só pode botar uma instrução aqui. E aí, você tem um if de várias linhas, você tem que botar um begin para ele aceitar várias linhas aqui dentro. Então, if, begin e end, deixa claro que isso aqui é um if de várias linhas. E aí, caso contrário, né, caso o reset seja igual a 0, rest igual a 0, aí o que eu faço? O else de várias linhas precisa do begin e end. Vou fazer o seguinte, se sei lá, enable for igual a 1 e aí eu tenho que separar a leitura da escrita, né? Então, se o read e for uma leitura, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever na saída, né? Ah, eu esqueci de modificar aqui as saídas, desculpa. Eu vou ter uma entrada data, eu vou ter uma saída out 1 e out 2. Não, na verdade eu chamei de op1, né? E op2. Então, clock, reset, enable, read and write, select, data e op1 e op2. Agora sim, agora tá certo. Então, o que eu tenho que fazer se for uma leitura? Se for uma leitura, eu preciso escrever na saída, né? Eu preciso que o meu valor de saída, out, op1 e op2, recebam o valor do registrador que eu escolhi. E qual foi o registrador que eu escolhi? O registrador do select 1. De forma equivalente, o op2 vai receber o registrador regs, né, que eu chamei, do select 2. E é isso. E agora se for uma escrita, hein? O que eu tenho que fazer? Se for uma escrita, um enable igual a 1, obviamente, né? Uma escrita, então eu vou escrever dentro do meu banco de registradores. Então, vou fazer o regs, na posição indicada pelo select 1, recebe, isso aqui é pseudocódigo, né? Recebe o valor de entrada data. E é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam. Então, vou dar aí meia horinha para vocês fazerem. Daqui a pouco a gente volta para tirar dúvidas e comentar sobre a implementação. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou mutar o meu microfone, mas eu estou aqui escutando então, o que vocês estão falando. Qualquer coisa é só falar. Bom trabalho aí a todos.
Oi, Daniel. Quer compartilhar aí o erro? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o ponto e vírgula ali depois do bloco always, tá? Não, depois do if, desculpa. O ponto e vírgula depois do if. O if não tem ponto e vírgula. Eu acho que o bloco always também não. Tenta aí, se resolve. Sim, quando eu falei if, eu estava me referenciando às linhas 43 e 45, né? Que é o que você sugeriu aí como else também. Na verdade, é um else if, né? Então eu vi como se fosse um if. Mas sim, não tem. Nem o if, nem o else. Só tem ponto e vírgula nas atribuições. E no final da lista de entradas e saídas. Exatamente. Boa.
Oi, Rodrigo. O Rodrigo está perguntando assim: como eu faço para declarar os registradores com o índice para usar o loop com reg? Você precisa declarar uma variável, né, de iteração, um inteiro, para isso dar certo. Então, olha só, no teu loop, aqui dentro desse for, é um for igual C, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer for, aí você pode até declarar aqui dentro do for, se você quiser, tá? Integer i igual a zero, enquanto i for menor do que n, e mais. Tá? E agora você tem um inteiro i que você pode iterar em cima dele. Veja se funciona aí. Professor, utilizando o i como variável também funciona? Vari? Funciona, só não sei qual que é o padrão da variável, se ela é um bit, quantos bits ela tem. Se você usar um var, talvez você tenha que especificar quantos bits você vai usar para o i. O integer, ele usa sempre 32 bits, eu acho, para o integer. O que nesse caso é um overkill, né? Tá, Mas entendi. assim, como isso aqui é só gerador de código, a ferramenta de síntese, a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês, a ferramenta de síntese, ele vai interpretar o for não como um loop, não como circuito, mas sim como um gerador de várias linhas. Você vai abrir isso aí em várias linhas, e aí ele vai ler todas as linhas que estão em paralelo dentro do for. Entendi. É que eu tinha feito com o var mesmo, então. Ele tinha compilado bonitinho, mas não sei se pode dar algum problema depois. Vou mudar para integer. Não, pode usar integer, funciona. Aham, vou mudar Outra aqui. forma, outra forma, você pode declarar, se isso aqui estiver muito longo, né, o for estiver muito longo, você pode declarar aqui no começo do always, né, integer i, você pode inicializar em zero, sem inicializar, pode declarar aqui ou ali dentro, tanto faz. Deixa eu botar lá dentro, que eu acho que fica tão bacana, compactozinho aqui dentro. S é o tamanho dos bits de seleção, S de select, né? Mas a princípio você não precisa do S não, se você quiser, ó, é porque o S pode estar confundindo, o S é na verdade o log de N, né? Então você pode botar aqui direto o seu log N, isso aqui deve funcionar. Se você não quiser usar o parâmetro S como configurável, acho que também é uma opção interessante. Ah, é claro que tem que tirar essa vírgula aqui, senão ele não vai compilar. Opa, já temos um resultado aí, que legal. Então salvou o valor 42 no registro 0, registro 10, valor 10 no registro 1. Aí depois pediu a leitura do 0 e 1, e aí no próximo flanco de subida veio 4210. Ah, bacana. Ficou show. Ah, mas você fez mais coisa, né? Você botou a saída igual a 0 no reset. Bacana. Vou mostrar aqui pro pessoal o problema que gera se não colocar. Valeu, Amélia. Parabéns. É isso aí.
Felipe está perguntando assim, esse I++, dá para fazer I igual a I mais 1? Claro. Certeza, Felipe, pode usar da forma que você quiser. Eu estou muito acostumado, né, a usar o I++, por isso que eu sempre uso dessa forma, mas sim, o I igual a I mais 1, sem dúvida funciona. Então vamos esperar mais um pouquinho. Professor, acho interessante ressaltar para tomar cuidado na criação de arquivo, porque se você criar só como Verilog, o I++ não funciona. Tem que ser o System Verilog. Ah, SV, tá, boa. Uhum. Obrigado, Kleber. A terminação tem que ser .sv, né, para ser System Verilog. Eu acho que quando a gente bota só Verilog, ele deve usar o padrão 2005 mais antigo. Essas coisas, essas particularidades, essas facilidades, como, por exemplo, o nome var, né, que eu acho que o pessoal que está usando o iVerilog tem que usar reg, e o I++ também, são facilidades que apareceram depois. Quem já tiver terminado e já tiver feito o teste bench, pode tentar ir avançando para fazer a unidade lógica aritmética, circuito combinacional, só que sem usar os bloquinhos que a gente usou, de maneira bem alto nível mesmo, realizar uma soma usando o operador mais, né, faz subtração, e, ou lógico, etc. Falta pouca coisa para a gente só demonstrar o funcionamento de um processador. Rodrigo está perguntando assim, no modo de escrita, o segundo seletor tem alguma utilidade? Não, Rodrigo, o seletor 2 ele fica inutilizado. Na verdade, ele é don't care. Outra pergunta do Rodrigo, se System Verilog lida com alguma indentação. Indentação não é obrigatório. Você pode colocar tudo numa linha só se quiser. Os marcadores de começo e fim são denotados pelas palavras-chave begin e end, em geral. Então, indentação não é obrigatório, mas eu uso sempre, né? É sempre bom usar para facilitar a vida. Não é igual o Python, por exemplo, que ele nem compila se não estiver bem indentado. Então, ó, como é que eu faço isso aqui? Eu vou botar um if aqui, se eu quero fazer a leitura com enable igual a 1, então se enable for positivo e o read and write for igual a 1 também. Né? Porque aí, essa expressão nesse circuito, eu sempre gosto de ver essas coisas como circuito. A porta E do enable com read and write só vai ser 1 quando os dois valem 1. Então, quando os dois valem 1, ou seja, quando eu estou no enable e no modo leitura, eu vou fazer com que o op1 receba o reg do select 1 e o op2 receba o regs do select 2. Como isso aqui é um if de várias linhas, eu tenho que botar um begin com um end. Caso contrário, bom, são 4 opções possíveis, né, com 2 sinais. O 1, 0, 1 e o 00. Então, eu preciso botar mais um if aqui para selecionar a escrita. Então, se enable e o não RNW, né, o read and write, ou seja, no caso de uma leitura, desculpa, enable igual a 1, aí eu vou receber o valor que está em data e colocar ele dentro do regs, selecionando, usando como select 1. Beleza. Isso aqui funciona.
Mas tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer, eu vou mostrar, né? A Amélia, inclusive, já corrigiu no dela. Tem umas coisas que a gente vai precisar fazer depois. Então, deixa eu só corrigir os erros de compilação aqui, os erros de sintaxe. O que está faltando? Está faltando o end. Ok, passou. Então, até aqui ficou pequenininho, né? Não foi um circuito tão grande, mas o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu algumas coisas a mais do que tinha antes. A gente aprendeu a criar vetores de objetos, pode ser qualquer objeto, aqui nesse caso eu estou fazendo vetor de variáveis lógicas de W bits, e a gente aprendeu a acessar esses objetos através do operador cochete, e a gente aprendeu a criar lógica dentro dos blocos always. A gente também aprendeu o iterador for, isso foi novo de hoje. Então vamos criar logo o test bench, então, regbank tb. E aqui eu vou um pouquinho mais rápido para a gente poder ver o resultado. A ideia aqui é que eu instancie, né, o regbank. E aí, como eu tinha mostrado para vocês, os parâmetros têm que vir antes do nome da instância. Então eu quero um banco de registradores de 16 de tamanho e 16 registradores ao total. Eu vou chamar de unidade under test, unit under test. E aí eu vou conectar tudo, né? Vou conectar o clock, vou conectar o reset, enable, read and write, select 1, select 2, data, op1 e op2. Módulo. E aqui eu vou então agora, vou botar as instâncias, as declarações dos fios, né? Como é fixo em 16, eu vou botar tudo fixo. Então, vou criar um clock que começa em 0, vou botar o reset, enable, read and write, todos os valores lógicos que eu vou escrever neles. Data, op1 e op2 são de 16 bits, e select1 e select 2 são de 4 bits. Vou criar aqui um bloquinho always para o clock. Então, um bloquinho always infinito, que vai sempre inverter o clock a cada 5 unidades de tempo. Vou criar um bloquinho que só roda uma vez, que é justamente o test bench, né, o gerador de estímulos do test bench. Sempre começa com a palavra-chave initial. Então, vou ter o reset igual a 1, enable, quer dizer, vou zerar tudo no começo, né? Está tudo igual a 0. Depois eu dou um pulso no reset, para resetar o banco de registradores. E aí eu começo a fazer meus testes. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro escrever um valor igual a Amélia fez, né? Eu vou escrever aqui a palavra café, em hexadecimal, CAFE, no registro R3, então vou escrever no reg 3. Então tem que pulsar o enable, então o enable vai para 1, depois vai para 0. E aí, sei lá, vamos escrever outro valor aqui, escrever uma outra palavra aqui, escrever faca, no registro R5. E aí vamos fazer uma leitura, seguindo a mesma estratégia lá da Amélia. Eu vou fazer a leitura do registrador 3 e do registrador 5 simultâneo. Então, para isso, eu vou mudar o read and write, que antes era 0, eu vou mudar ele para 1, vou fazer o enable igual a 1, esperar um tempo e botar o enable igual a 0. E, por fim, aqui só de onda mesmo, eu vou ler o valor de um registrador que eu ainda não escrevi nele. Então, por exemplo, vamos ler o 5 e o 8. O 5 eu conheço, o 5 a princípio deve ser o faca, e o 8, a princípio, tem que ser 0, porque eu resetei, né, antes. Vamos ver se isso aqui está compilando. Então, vamos lá. Vou selecionar o test bench como top level, inicializar a simulação. Vou rodar um pouquinho. Ah, não, peraí, deixa eu botar eles no waveform. Selecionar esses caras aqui, botar no waveform. E aí vamos rodar um pouquinho, vamos ver o que dá. Então, olha só, o op1 e o op2 estão em estados indefinidos na inicialização. Mesmo depois do reset, ó, resetei, eles continuam indefinidos aqui. Mas eu gerei um pulso no enable, bati o clock no meio desse pulso. Então, a princípio, eu gravei o valor café dentro do registro 3.
Depois, eu dei um pulso enquanto enable igual a 1 para salvar o valor faca no registro 5. E quando eu fiz a leitura, ou seja, quando eu modifiquei o read and write para 1, ou seja, eu quero realizar uma leitura, dos registros 3 e 5, tanto café e faca saíram nas saídas. Então, a parte interna está ok. Só que tem uma coisa ruim aqui, né? Os estados das saídas ficam indefinidos, mesmo depois do reset. Isso aqui é bem incômodo, bem ruim. A minha sugestão é que a gente leve a saída para alta impedância enquanto a gente não estiver escrevendo. Vai que eu estou usando barramento com múltiplos escritores, né? Não é o caso aqui, mas eu poderia ter. Então, vou fazer uma pequena modificação aqui no meu registrador, no meu banco de registradores, de tal forma que o reset, quando tiver um reset, além de zerar os registradores, eu vou fazer as saídas op1 igual a Z e op2 igual a Z. Z é de alta impedância, tá? Ele vai ficar em alta impedância até você escrever outra coisa. Ah, sim, o Z precisa dar aspas simples aqui para ele detectar um valor multibit de alta impedância. Então, se eu refazer a minha simulação, agora sim, ó, no reset, ele estava desconhecido até eu dar o reset. Quando eu dei o reset, as saídas foram para alta impedância. E aí, quando eu fui para a leitura, né, quando eu fui fazer a leitura, esses valores de saída foram para os valores corretos, café e faca. Joia. Então, como está funcionando, eu queria passar para uma outra parte agora. Até aqui tá claro, gente? Vocês entenderam? Tá beleza? Eu acho que talvez o 0 seja mais claro, né? Eu posso colocar aqui 0, acho que fica até mais bacaninha. Ó, fica 0 quando eu não estou lendo, aí quando eu faço a leitura sai o valor correto. Mas vocês sabem, cada um escolhe, dependendo do projeto, né? Às vezes colocar alta impedância na saída é interessante. Bom, eu vou agora passar para uma outra etapa da aula de hoje, que é a gente criar um processador muito elementar. Já que a gente tem uma estrutura para salvar dados, né, uma estrutura tipo uma memória simples, um banco de registradores, e a gente já sabe operar com valores usando somador, multiplicador, etc., eu vou criar uma CPU. E a CPU, deixa eu voltar aqui aquele slide. Eu fechei. Deixa eu voltar aqui aquele slide aqui. A CPU, gente, é um circuito puramente combinacional, ele não é um circuito sequencial, não entra clock aqui, ele não é cadenciado pelo clock. Então, como ele é um circuito puramente combinacional, basicamente ele é um grande MUX, né? Um MUX com vários circuitos de operação, um somador, subtrator, etc, etc. E a gente vai selecionar a instrução, a operação que ele vai realizar através da entrada instrução. Então, dá para a gente fazer de maneira muito simples aqui em Verilog. Não, peraí, deixa eu fazer uma pausa. Antes de fazer a ULA, eu queria mostrar para vocês uma outra ferramenta, porque eu fico falando, né, o interpretador de Verilog. O que o interpretador de Verilog vai fazer? O interpretador de Verilog é um programa, tá? Como esse aqui. Esse aqui é um programa específico da Xilinx. Acho que antes de mostrar ele, eu tenho que mostrar a plaquinha. Então, olha só, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês uma das placas de desenvolvimento que a gente tem uma FPGA. O que é uma FPGA, né? Vou botar aqui na câmera. Vou pegar um foco. Aí. Essa aqui é a Basis 3. É uma placa de desenvolvimento que tem uma FPGA dentro dela. Tem várias entradas e saídas reconfiguráveis aqui nas laterais. Tem vários botões de usuário para você conectar dentro da plaquinha. LEDs de saída, né, em formato de display de 7 segmentos. Um monte de LEDs aqui, cada um em cima de um desses botões.
tem botões de push button, esses aqui, e a FPGA em si é esse chip aqui no meio. Tem um outro chip auxiliar aqui, que é uma memória, para guardar o hardware que você quer, o modelo do hardware que você quer programar nela. E, a princípio, quando você escreve um modelo de hardware em Verilog, quando você escreve um modelo de hardware em Verilog, o que você está fazendo, né, é escrevendo uma descrição para gerar o circuito que vai aqui dentro. Mas o circuito que vai aqui dentro é um circuito configurável. Você consegue mudar o seu comportamento, mas o circuito já foi fabricado, né? É esse aqui. Dentro de um FPGA, os blocos de lógica, que são lógicas reconfiguráveis, são, na verdade, as memórias do tipo RAM. Memórias rápidas, que gastam muita energia para escrever nelas, mas na hora de leitura é tranquilo. E aí a gente usa ferramentas de interpretação, que eu estou chamando aqui de interpretador de Verilog. Eu não consigo pegar um foco de volta. Aí, pegou. A gente usa essas ferramentas de interpretação que chama-se ferramentas de síntese. O nome correto é ferramenta de síntese. Como, por exemplo, o Vivado. O Vivado é a ferramenta da Xilinx. Esse aqui é um FPGA da Xilinx. Escreve Xilinx, né? Mas fala-se Xilinx. O X em inglês tem som de Z. É tipo Xerox. Xerox, né? Que a gente fala Xerox, mas é Xerox. E aí eu fiz aqui, por exemplo, um flip-flop D, da mesma forma que a gente já conhece. Então eu tenho um input wire com clock, reset, enable e D. Eu tenho uma saída Q. E aí sempre que tiver... eu descobri que não pode usar o reset sem pós-edge, senão o sintetizador não gosta. Você tem que usar um reset para ele ser assíncrono, inclusive, que isso que é bizarro. Para ele ser assíncrono, você tem que declarar ele como pós-edge. Bom, enfim. É a mesma declaração que a gente viu anteriormente, né? Se o reset tiver em 1, a saída vai para 0. Caso contrário, se o enable tiver em 1, o Q recebe o D. E na hora que eu gero o circuito equivalente, essa descrição de hardware aqui, ela gera um circuito dentro da minha FPGA. E aí ele detectou, de fato, que a minha descrição de Verilog é um flip-flop, e aí conectou o reset na entrada clear, colocou o clock na entrada clock, colocou o enable no chip enable, que ele chama de CE, a entrada D no valor D e a saída Q no Q. Eu uso quase a mesma nomenclatura que esses circuitos digitais usam, até para ficar simples da gente entender. Então isso aqui foi a interpretação pura da ferramenta de síntese. Olha que bacana. E aí, se você olhar, a FPGA, isso aqui é uma vista da FPGA, tá? Essa vista de baixo, cada quadradinho desse aqui é um pino da FPGA, ela tem muitos pinos. Alguns pinos já estão em 0, né? Outros estão em lógica positiva, mas alguns outros pinos são todos reconfiguráveis, então eu posso conectar esses pinos onde eu quiser. Posso pegar um pino desse aqui qualquer, falar, eu quero que este pino aqui seja um pino... um pino da minha entrada D, por exemplo. Então eu pego aqui, aí não mostra, tem que ser na próxima etapa. Vou pegar de pins. Ó, a quantidade de pinos que tem. Tem um monte de pinos aqui. U5, R1, etc. Tem um monte de bancos de pinos aqui. É muito pino que ele tem. Aí na síntese, né, quando você roda a síntese aqui, dá um run síntese, ele gera um esquemático, né? Só que agora, levando a lógica do circuito, uma coisa é a interpretação que a ferramenta fez. Essa é a primeira etapa que a gente chama de elaboração. Então, aqui no workflow, né, eu tenho aqui, primeiro eu simulo, vejo se está tudo certo. O nosso curso está parando por aqui, mas depois que você simulou e vê que está tudo certo, você passa para a elaboração. Você roda a análise RTL e depois roda a síntese. E a síntese, o que ela faz? Ela pega a lógica que foi gerada pelo interpretador de Verilog e leva ela para a lógica da FPGA. Então, na lógica da FPGA, ele tem também um flip-flop de tipo D, e ele mapeou o flip-flop de fato nesse flip-flop aqui. Só que ele precisou, para transformar essas suas entradas no nível lógico correto para esse circuito, ele precisou usar buffers.
Então, às vezes, aparecem uns buffers de entrada e saída aqui, só porque, às vezes, o caminho para esse clock chegar aqui é muito mais curto, então ele precisa atrasar um pouquinho, só para os sinais chegarem todos ao mesmo tempo nesse cara. Então, quando você olha no dispositivo, esse aqui é uma visão do chip, tá? Dentro do chip. Esse chip tem um monte de quadradinhos aqui, tá vendo? Tem quadradinhos azuis. Esses quadradinhos azuis são as unidades de lógica programável. Então, quando você dá um zoom nele, ele tem aqui, ó, entradas que são, eles chamam de lookup table, LUT. Uma lookup table nada mais é do que uma memória RAM que você escreve dentro dela uma tabela verdade. Então, é um circuito programável na forma de memória, e aí você escreveu a tabela verdade aqui, todas as entradas e saídas, ó, até 5 entradas, é bastante coisa, e aí tem uma saída 5 que gera esse circuito. Só que não é tudo, né? Ele tem várias lógicas programáveis, né, para várias combinações de entrada, tem multiplexadores aqui que podem levar essas diferentes entradas para a lógica de dentro, e ele tem um circuito de cascateamento, né? Aqui, você está vendo aqui que eu tenho uma lógica parecida com o circuito de cascateamento. Eu tenho uma XOR e um MUX aqui para levar o pino para cima, né? Para levar a lógica para cima. Então, é a lógica de cascateamento programável aqui dentro. E aí, na saída, eu tenho a opção de selecionar, ó o triângulozinho aqui. Triângulo D, chip enable. Isso aqui é um flip-flop, né? Então, isso aqui é um flip-flop que ele está usando, que ele vai usar para mapear o meu circuito. Então, ele tem muitos flip-flops já, muitos, é uma infinidade, olha a quantidade de coisa que tem. Além disso, nesse mar de lógica programável, ele tem circuitos dedicados, como, por exemplo, uma memória RAM gigantesca aqui. Ele tem unidades de processamento lógico, uma coisa que ele chama de DSP. Uma DSP, ó, a quantidade de entrada que tem. É muita coisa. Uma DSP faz multiplicação em ponto flutuante, por exemplo, faz operação de números inteiros em tamanhos gigantescos. Isso aqui é para fazer cálculo pesado, operações bem pesadas. E dentro desse mar de lógica reprogramável, você tem muito transistor para reconectar as coisas, para conectar uma lógica que está aqui, numa lógica do próximo bloco, e etc. Agora vamos ver onde que ele mapeou, né, essas minhas instâncias. Então, por exemplo, deixa eu dar um zoom fit aqui. Deixa eu pegar a minha entrada D. Peraí, deixa eu só primeiro abrir aqui a síntese, não, implementation. Agora, depois da síntese ainda tem implementação, que de fato mapeia as coisas no dispositivo. Então, por exemplo, se eu pegar, clico aqui no flip-flop, o flip-flop que eu quero, né? Esse flip-flop aqui. Onde é que ele está? Cliquei nele, vamos aqui no dispositivo, vamos ver onde é que está. Ó, tem uma coisa selecionada aqui embaixo. Então, aqui na parte de baixo do chip, ele selecionou um dos flip-flops que ele tem nesse mar de flip-flops para usar como meu flip-flop. Isso ele fez automaticamente, mas eu posso, se eu quiser... Opa, o que eu fiz? Mas eu posso, se eu quiser, né? Deixa eu clicar aqui de novo. Cacilda. Vamos lá voltar para o device. Cadê o device? Como é que eu abro o device aqui? View, Window, não, Device Constraints não. Device. Tá. Aqui está a entrada do clock, tá vendo? O clock é gerado nesse pino aqui, que ele selecionou automaticamente. Aqui tem outros pinos que ele usou também. Ele botou aqui em cima, ele botou o Q aqui. Aqui embaixo ele botou o reset, etc. Enfim. O que eu queria mostrar é o seguinte, ele pegou a lógica do Verilog e colocou num chip de verdade. E aí eu posso rodar, né? Eu posso carregar essa lógica dentro do chip e usar ele como se fosse um circuito de fato. Então isso aqui é lógica programável. Depois que você implementa o circuito, você vem aqui em gerar o bitstream e carrega na plaquinha.
Tá? E aí, o interessante dessa ferramenta é que você pode ver, né, as diferentes alterações que você faz no teu circuito. Por exemplo, quero botar aqui um flip-flop de 15, de 16 bits. Então, vamos botar aqui input wire. Vamos ver o que acontece. 0. Aqui, só de salvar, ele já fez tudo para mim. Então, vou rodar direto a implementação. Salvo as modificações. Ah, não quero salvar as constraints. Eu quero que você gere automaticamente. Então, vamos primeiro fazer o RTL Analysis. Opa. Já fez? Bom, salva aí. Strings. Salva em qualquer lugar. Tem muita coisa que eu não estou explicando de propósito, tá, gente? Porque eu quero só mostrar como é que ele mapeia isso aí no circuito. Então, ele está carregando aqui em cima. Se ele terminar, que eu mostro para vocês a nova versão com 16 bits. O ruim também dessa ferramenta é que ela é muito pesada. Tipo assim, eu tenho um processador até bom, mas ele demora para rodar. Então, deixa eu mostrar o novo esquemático. Vamos abrir o novo esquemático. Olha aí que bacana. Então, ele fez um banco de registrador, um banco de flip-flops, né? Um conjunto de flip-flops. E ele representa dessa forma. Quando eu for implementar, ele está falando que eu tenho 16 células, está aqui inclusive a lista de células que ele colocou aqui. E essas 16 células, quando eu implementar, der um run implementation, ele vai terminar. Bom, está rodando aí, vai demorar um pouquinho. Mas quando ele terminar de rodar, eu espero, né, que ele faça o mapeamento desses flip-flops todos de maneira independente. Eles não estão conectados com lógica de carry entre eles. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de síntese? Essa parte de síntese é bem maneira, tá? Demora demais, meu Deus do céu. É por isso que eu gosto do Active HDL. Não precisa fazer nada. Salvou, compilou, rodou e já está lá o resultado. Essas sínteses são coisas muito absurdamente grandes. Sabe qual é o tamanho dessa ferramenta aqui? Só para vocês terem uma ideia. Essa ferramenta do Vivado, ela ocupa quase 50 GB no HD. Olha só, a implementação, de fato, né, do meu registro de 16 bits é nada mais, nada menos do que um conjunto de vários flip-flops sem conexão entre eles. Na verdade, todos estão conectados no mesmo clock, todos estão conectados no mesmo enable, todos estão conectados no mesmo clear, mas a entrada D de dado, de data, D de dado, a entrada D de data, aqui ele pega 0, aqui ele pega 1, aqui ele pega 2, então as entradas de dados não estão conectadas entre si. Ele só junta elas na saída, né, para formar um barramento de 16, né, 16 bits aqui na saída. Mas a princípio ele gerou esse circuito todo só analisando o fato de eu ter colocado aqueles colchetes de 15 até 0. Então isso é uma coisa muito bacana. E aí quando eu vejo a localização dele dentro do dispositivo, né, do device aqui, eu vou ver que ele já usou agora, ó, bem mais flip-flops. Então ele usa 4 flip-flops por célula, né? Isso aqui a gente chama de um slice, um pedaço, um corte, um recorte. Eu também chamo de célula.
Então, ele usou 4 células agora, um design um pouquinho maior. Mas é bacana, né? Tem algum motivo específico para ele usar 4 e não 2? Eu acho que sim, o mais lógico seria ele usar o máximo, né? Todas aqui. Sim. Não Aí sei por por que 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 ele ele usa. pula 1? Eu acho que é para abrir espaço para o roteamento, tá? Essas ferramentas de síntese são tão complexas que não dá para entender tudo que elas fazem 100%. Eu imagino que seja só para abrir espaço para rotear os sinais, porque senão, quando uma região fica muito superlotada, às vezes quando você precisa rotear lógica adicional, por exemplo, que passa por aqui, tem um circuito que está aqui que está conectado nesse nó aqui. Então, para passar por aqui, se essas células já estiverem superlotadas, ele vai ter mais dificuldade para rotear. Então, ele deve ter uma estratégia de utilização máxima, né? A não ser que você realmente precise, ele não vai usar abusivamente. Acho que ele deixa um espacinho solto. Mas aí a regra é realmente do fabricante. O fabricante que de fato escolhe a regra que ele quer usar. Ok. Então é isso que eu queria mostrar adicionalmente. E agora, para finalizar a aula de hoje, quero ver se a gente consegue fazer pelo menos uma base do processador. Então vou voltar aqui para o ActiveHDL. Eu quero que vocês mexam na FPGA, tá? Acho que para os próximos experimentos, eu vou criar um acesso remoto lá para o meu computador, que está lá na UNB, eu já inclusive preparei. Vou passar a senha para vocês poderem fazer essa manipulação com FPGA, se vocês quiserem. Então, espero que isso dê certo, né? Eu queria que vocês tivessem essa experiência. Mas vamos lá, olha só, agora eu vou fazer a minha unidade lógica aritmética. Então, eu venho aqui, novo arquivo, System Verilog, vou fazer minha unidade lógica aritmética, minha ULA, em português. Em inglês é ALU, né? Arithmetic Logic Unit. Então, vamos fazer aqui um módulo ULA, que vai ter as entradas OP1, então input, OP1, OP2, 2 operandos, uma instrução, vou falar select, e um output, que vai ser o resultado, result. Então, lógica puramente combinacional, né? Eu posso usar aquele bloco always comb, que já faz toda a detecção de licite de sensibilidade para a gente. Então, ele é ótimo. E aí eu vou usar assim, case select, tá? Se eu selecionar select igual a 0, eu vou fazer o result, sei lá, recebe op1 mais op2. Fazer a soma. Se o select for igual a 1, eu vou fazer o result, recebe op1 menos op2. Vamos botar algumas instruções aqui só para ficar bacaninha. 2, 3, 4, 5. Então, soma, subtração, sei lá, porta E, porta OU, porta SHOR. Tá bom, chega. Só para demonstrar, acho que tá bom. End módulo. Então, tá aí uma unidade lógica aritmética. É claro que, para fazer isso em forma de circuito, né? Isso aqui é uma declaração bem alto nível. Mas para fazer isso em forma de circuito, eu teria que instanciar aqui um somador, né? S1, por exemplo, e falar que eu teria as entradas OP1, OP2 e a saída, sei lá, saída S. E aí, caso eu realize a soma, falar que o result é o S. Esse case aqui é exatamente um multiplexador, na verdade, né? Eu estou conectando a saída result em uma dessas saídas aqui, que são saídas de operadores lógicos. Eu esqueci de falar que isso aqui são
de 16 bits. Select é de 4 bits. Não se bem que esse select aqui é bem menos, né? Se eu botei até 4, vamos deixar 4 bits aqui para ser future proof, para botar mais instruções aqui no futuro. E o resultado também de 16 bits, tá? Então eu teria isso, né? Um somador, eu faria um subtrator, S2, eu também teria as mesmas entradas, OP1, OP2, mas com uma outra saída, né? Aí eu falaria aqui, então, recebe soma, aqui recebe subtração, e por aí vai, né? Então, isso aqui seriam os circuitinhos que gerariam essas saídas, e essas saídas seriam conectadas no bloco de resultado, dependendo do valor do select. Mas, para simplificar, eu vou fazer de maneira bem abstrata. Eu perdi agora. Então, eu não vou fazer assim, vou fazer de maneira bem abstrata, OP1 mais OP2. O que faltou aqui? End case. Vou fazer vou dar uma olhadinha aqui na minha cola. Case. O que está faltando no case, gente? Case, tananã, 2 pontos. Tem begin end, nossa que saco. Então vamos lá, botar begin end. Tá faltando algum end aqui? O que ele está reclamando? É o end case só, não, professor? Como a Amélia falou no chat. Será que era isso? Desculpa, eu tô com o chat fechado aqui. Obrigado, Amélia. Obrigado, Kleber. Eu não estava vendo aqui se tinha botado algumas coisas, né? Uma unidade lógica aritmética, usando 2 registradores no banco. Você botou a instrução NOP, adição, multiplicação ou end. A sua, inclusive, está mais possante que a minha. Tem multiplicação. Só que ela não tem unidade lógica, né? Não tem operação lógica no seu. Tem sim, tem a ou e tem a end. Acho que o problema faltou o end case. O end do case é diferente por alguma razão, é verdade. Então, talvez não tenha esses ends aqui, né? Vamos ver se não tem. É porque isso aqui tem que ser uma variável, né? Pronto. Beleza. Então, usando essa unidade lógica aritmética, a gente vai fazer vamos fazer um processador. Vamos fazer vamos fazer um teste bench bem simples, puxando o registrador, para ver como é que mais ou menos um processador funciona, né? Qual que é a lógica por trás de um processador. Então, vou fazer um módulo. Vamos chamar de processador. É tipo um teste bench, né? Não vou botar nem entrada nem saída nele. Vou conectar tudo internamente. Então, vou botar aqui a minha unidade lógica aritmética, conectar ela no OP1, OP2, e vou conectar o select, vou chamar de instruction. E aí o result. Depois eu tenho o meu ragbank. O ragbank tem muita coisa, né? Tem o clock, tem o reset, tem o enable, tem o read and write. Tem o select 1, tem o select 2, tem o data, e tem o op1 e tem o op2. Será que a ordem está certa? Isso aqui é uma desvantagem de usar acesso por ordem, né, de declaração.
Select, select, data, op1, op2. Select, select, data, op1, op2. Beleza. O data, na verdade, vai ser o resultado da ULA, né? E o op1 e o op2 vão voltar lá para a ULA. Então, isso aqui fecha o ciclo. Agora, a instrução é algo que eu preciso... Vou botar aqui, instância da ULA. Esse aqui vai ser a minha... O RegBank tem de 16 bits. Vou chamar de instância de regs. Vou chamar de regs. Depois seria bom fazer a ULA parametrável também. Bom, depois eu faço isso aí. E agora eu vou precisar da minha instrução de logic de 3 até 0, instruction, é o código da instrução. Eu vou precisar do quê? Logics de 1 bit, vamos lá. Clock, eu vou botar ele padrão em 0, porque depois eu vou usar ele para ficar invertendo, né, o valor. Vou fazer logics de 1 bit, tipo reset, enable, read and write. E agora os logics de 4 bits, select 1 e select 2, eu vou botar aqui junto. Select 1 e select 2. E os operandos, né? Então, logic. Nossa, uma chuva aqui, mano. Que é o op1, op2 e o result. Se eu desconectar é porque a energia caiu. Aí, beleza. Então, conectei tudo. Agora, vamos lá, vamos para o teste. Vamos fazer primeiro o clock, né? Então, always begin. O clock recebe o non-clock. Sempre. E aí eu vou fazer um gerador de estímulos aqui, o initial begin. E aí vamos brincar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar resetando, né? Eu vou pegar a mesma inicialização lá do registrador. Começo resetando, botando o enable em 0, read and write em 0, aí data não tem, né? O que eu vou fazer aqui é botar instruction igual a 0, select 1, select 2 igual a 0. Tá. Então vamos lá, vamos começar a brincar de operações. Eu quero fazer a soma de dois valores, café e faca. Qual é a soma de café e faca? Então, primeiro eu vou pegar essa mesma inicialização aqui do banco de registradores. Vou escrever café no registro 3, escrever faca no registro 5, que a gente já viu. Ah, só tem que mudar. Ah, não tem como inicializar, né? Porque eu botei o resultado de volta já direto. Seria bom a gente botar um multiplexador, então, ó, não é mais complicado do que eu imaginava. Seria bom, gente, a gente botar um multiplexador aqui, ó. Para poder escolher se eu quero, de fato, escrever o data ou escrever alguma outra coisa, né? Entenderam a dificuldade aqui? Eu quero escrever alguma coisa aqui, mas eu não consigo porque eu não tenho acesso à entrada data. Então, seria aqui um sinal tipo load, né? A não ser que eu possa fazer isso para uns operandos também. O que vocês acham? O que vocês sugerem? No teu caso, Amélia, você já inicializou o banco de registradores já com alguns valores quando você fez essa segunda simulação? Ih, será que eu caí? Vocês estão me escutando ainda? Estão conectados? Eu estou te ouvindo. Ah, beleza. É ruim, cara, porque quando começa a chover eu nunca sei se caiu a internet ou não.
Ah, você usou um barramento separado, né? Entendi. Então não tenho a realimentação. Tá, vamos fazer dessa forma. Eu acho que eu consigo escrever alguma coisa aqui. Então vou voltar. Off. Vamos botar aqui de volta no Active HDL. Então nessa lógica aqui eu vou botar um MUX aqui. Então assign, vamos falar assim, data recebe ou result. Então peraí. Se load for igual a 1, então recebe do data. Não, eu já chamei de data, né? Saco. Então, vamos fazer assim. Se load for igual a 1, eu vou carregar de um valor chamado assim, LD para o sinal de load, e aí eu vou carregar de um sinal load, caso contrário, eu carrego do result. Então, esse aqui é um multiplicador, lembra que a gente fez isso? O data, que eu vou criar também, vou criar aqui data. Data é o sinal que vem para a entrada do banco de registradores. Eu vou conectar ele aqui no lugar do result. E data pode ser ou load ou result, depende do momento que eu quero fazer. Então, o load é um sinal que eu vou controlar. O result é o que vem da ULA. Então, vamos botar esses caras aqui. Vou fazer o load igual a 0. O result igual... Não, result não é. LD, né? LD igual a 0. Então, vamos criar o LD aqui também. LD. Então, vamos lá. Para salvar esses valores, eu preciso estar com o load LD igual a 1. E vou escrever em... Vou colocar esse cara, vamos falar... Não, vamos deixar assim. Data. Vou escrever em load. Pronto. Então, escreve em load com LD igual a 1. Seleciono o 3 com enable igual a 1. Isso aqui deve escrever no registro. Depois faço a mesma coisa aqui embaixo. Com LD igual a 1. Escrevo no registro 5. E agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a leitura desses dois. O read and write vai fazer a leitura com enable igual a 1. E aí eu vou realizar uma operação. Eu vou fazer instruction, recebe. Qual que era a operação? Vamos lá na ULA. Quero realizar a soma. Então, vou botar aqui 0. Quero realizar a soma. Tá certo, né? Então, bateu o clock, realizou a soma, saiu. Agora dei enable igual a 0, dei 10 unidades de tempo para ele calcular. E agora vamos salvar. Aqui é reg 3 mais reg 5. E agora o resultado... eu tenho que fazer load igual a 0, né? Load igual a 1, agora eu tenho que fazer aqui load igual a 0. E aí o resultado vai para, sei lá, vamos botar em reg 7, já que está indo de 2 em 2, só de onda. Vou botar o select 1 em 7, read and write em 0 para escrever. Select 2 não importa. Só que agora o load, né, o LD está em 0, então ele vai pegar do resultado e guardar aqui. E aí vamos fazer a leitura. Fazer a leitura do reg 7 para ver o resultado. Reg 7 igual a quanto? Então vamos pegar um registrador que já está em 0, com o reg 7, e vamos fazer a leitura dele e realizar a instrução ou, para não modificar o resultado, né? Qual que é a instrução ou? A instrução ou é o 3.
instrução igual a 3, para a gente poder ver o resultado. E aí espera 10 e faz enable igual a 0. Caraca, será que vai funcionar? Não, end, depois end módulo. Será que vai funcionar? Pelo menos compilou. Então, vou selecionar agora esse processador alfa aqui como o meu teste top level. Vamos inicializar aqui a simulação. Selecionar esse cara, vou botar todos os sinais aqui para o waveform. Eu duvido que vai funcionar, não vai funcionar. Ah, mas não vai funcionar, é mesmo. Vamos rodar. Vamos rodar 2 vezes aqui, vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Dei o reset, foi tudo para 0. Dei um enable aqui, o que foi esse enable? Foi um read. Não, foi um write, que é 0. Escrevi no reg 3 café. Depois, dei um write de novo, escrevi faca no registro 5. Depois, flanco de subida, o que era isso aqui? Isso aqui era um load igual a 0, ou seja, eu vou operar com 3 e o 5, eu quero realizar a soma. E aí, qual que é a soma? Deixa eu calcular aqui na minha calculadora. Café mais faca. Dá C5, C8. Ah, C5, C8, deu certo. Por essa eu não esperava. Então, realizou a soma, deu certinho aqui, voltou no data, né? O data é o resultado, porque a LD está em 0. E esse dado aqui agora eu quero salvar dentro do meu banco de registradores. Então, eu dei o pulso do enable aqui para fazer a operação ficou pronta imediatamente. E aqui eu dei um pulso no enable para salvar, fazer um backread, backwrite, aqui o RW está em 0. Então, estou escrevendo o valor do resultado C5, C8 dentro do registro R7. O registro select1 foi para 7, então escrevi esse resultado no registro R7. Aí o próximo flanco, o enable estava em 0, o próximo flanco aqui, o enable estava em 1. Foi uma leitura, né, valor igual a 1, dos registros 3 e 7. O 3 a gente sabe que tem... o 3 eu não lembro o que tinha. Mas o 7, que está aqui, sai no op2. Não, peraí, está ao contrário isso aqui. O select 1, que é o 7. Então, sai no op1 o resultado, beleza. E sai no op2 o 0, que é o registro 0. Na época eu tinha selecionado o registro 0 para a saída poder de fato aparecer. Então, deu certo, gente. Bacana. Bom, a soma, né? Agora tem outras instruções que a gente precisa testar. Mas que legal, já temos aí um processador bem elementar e a gente conseguiu aqui fazer a soma de 2 valores que a gente salvou lá dentro do registrador. Nosso banco de registradores. A aula que vem, no experimento que vem, a gente vai fazer uma máquina de estados que vai controlar esse processador, de tal forma que eu tenho uma sequência de instruções, ou seja, software, e o software vai, então, realizar operações com esses registradores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para a semana que vem tem o relatório do experimento 4. O relatório é bem simplesinho, né? Porque, na verdade, eu mostrei isso tudo, mas isso tudo foi um pouco de coisa extra. O relatório, eu só peço para vocês escreverem o banco de registradores, né? Então, vocês vão, no pré-relatório, na introdução do relatório, vocês vão falar sobre LED, flip-flop. Na metodologia, vocês vão explicar como é que faz modelos de circuitos sequenciais. Basicamente, aqui, o segredo é falar sobre o pos-edge lá da lista de sensibilidade. Falar que isso gera um flip-flop, né? Você pode aqui comentar sobre o reset síncrono, reset assíncrono, etc. E nos resultados, eu quero que você mostre o funcionamento do banco de registradores, igual eu fiz aqui para vocês. E aí, conclusão, eu quero que vocês mostrem como que vocês aprenderam a implementar, né, e modelar essa nova classe de circuitos, que a gente chama de circuitos sequenciais, mapeando, né, os objetivos com os resultados e como eles foram atingidos. Então é isso, pessoal.
Gostaram? Foi muito pesado esse final? Meio complicadinho, mas legal, interessante. Foi muita Um pouco informação rápido, né? junta, mas interessante. Legal, legal. Foi muito rápido esse final, eu achei. Estava com medo do tempo terminar. Mas, de qualquer forma, já é uma prévia, né, para a gente chegar no nosso processador. Ô, Marco Túlio, relaxa. O importante de hoje é só digerir o banco de registradores. O processador, a gente ainda vai com calma. Pode ficar tranquilo. Na semana que vem, a gente vai ver máquina de estados ainda, então a gente vai ver um novo paradigma. E aí, até a gente chegar de fato na máquina de estados do processador, vai demorar um tempo. A gente vai com calma. Ok, people. Então, com isso, eu me despeço. Uma boa semaninha para vocês, bom trabalho. Qualquer dúvida, é só mandar aqui na monitoria que eu e os monitores a gente vai tirar. Até logo, pessoal. Tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Muito obrigado. Até mais. Boa semana. Falou, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, Kleber. Achar a lista de presença. Oi, Felipe. Mas, professor, só uma pergunta. Eu sempre fico em dúvida na hora de fazer a conclusão do relatório. O que eu coloco, basicamente? Bom, a conclusão não mutua, né? Lá é para você fazer, geralmente, conclusão de artigos científicos, de conclusão de texto, de fato, é uma forma de você recapitular os objetivos. Você pode falar assim, ó, nesse experimento, os objetivos desse experimento eram entender o funcionamento do LED, entender o funcionamento do flip-flop, saber diferenciar eles e desenvolver um banco de registradores. O objetivo 1, entender o funcionamento do LED, foi obtido realizando simulação em Logsim do LED, usando o elemento flip-flop D, selecionando como gatilho o nível lógico 1. O segundo objetivo, né, que é entender o funcionamento do flip-flop D, foi atingido também com simulação em Logsim, alterando o gatilho do LED para flanco de subida. Essa foi a diferença fundamental entre os dois, como citado na seção resultados, ou então na seção metodologia. Por fim, o terceiro objetivo foi obtido realizando simulação e modelagem em Verilog do circuito do banco de registradores, usando, né, para isso, elementos novos que a gente aprendeu, elementos novos de modelagem de circuitos, como array de logics, né, array de variáveis, vetores de variáveis, loop for e acho que é só lógica dentro de blocks always. Acho que foi isso, de novo. De novo é isso. Beleza, Beleza, então é só recapitular o objetivo e entendi. Beleza. Recapitular os objetivos, exatamente, e falar como que cada objetivo foi atingido, dados os seus resultados, né? Beleza, então. Obrigado, professor. Ok. Falou, Felipe.